Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero dar 3 dicas muito legais, né, para um investidor comum, investidor pessoa física aí, né, que às vezes não tem tanto tempo para avaliar uma empresa, né? E essas dicas são a respeito de precificação de ações, né? Você saber se uma ação tá cara, tá barata, né? Óbvio, pessoal, que eu tô aqui passando para vocês dicas que são relativamente superficiais, mas é melhor do que não fazer nada, tá? Para quem não sabe, análise fundamentalista, né, dentro da análise fundamentalista, o valuation é o último passo, né, para você tomar a decisão de investir numa empresa ou não. Então você fez todo o dever de casa, analisou qualitativamente, quantitativamente uma empresa, né, e aí você vai então para a etapa final, que é o valuation, tá? Então muita gente se diz, não, o valuation é muito complexo, não quer o quê, muitas premissas subjetivas e blá blá blá, e o cara acaba pulando essa etapa e aí ele paga qualquer preço pela ação só porque atendeu aos critérios fundamentalistas. Pô, se você tem tempo para poder analisar, né, todas as etapas da análise fundamentalista, o valuation é só a última etapa, é só mais uma, né? Então vai até o final e faz o dever completo, né? Eu costumo dizer o seguinte: nem toda ação boa é uma ação para se investir, né? Então a precificação ela tem também que atender a esses critérios, tudo bem? Então vamos lá. A primeira dica, né, que eu queria dar é o seguinte: o preço tem que acompanhar os lucros, tá? Então vamos supor que você percebe que o preço de uma ação, por exemplo, ano a ano ela está se valorizando 20, 30, 40%, né, de forma muito mais expressiva que os lucros, né? Sei lá, nos últimos 5 anos uma empresa entregou 15% de lucro, de crescimento dos lucros em média. Pô, se consistentemente essa ação está subindo muito mais que o lucro, o nível de precificação começa a não fazer mais sentido, né? Porque ele está muito à frente dos lucros. E aí você pode, inclusive, utilizar aquela métrica de preço-lucro, que é a mais simples que tem, né? Para você comparar, pô, olha só, antes ela já crescia 15% ao ano, né? E ela tinha um nível de preço-lucro de aproximadamente 15%. E aí agora já passou para 20 e tantos, agora já passou para 30 e tantos, né? Então aí você começa a perceber o quanto que o preço está correndo muito mais rápido do que o nível de crescimento dos lucros. Aí você começa a entrar num cenário muito mais perigoso de precificação, né? Aí eu quero dar uma dica, então, dentro desse cenário, eu quero dar uma dica do famoso Philip Fisher, né? Que foi também um dos mentores, né, do Warren Buffett. Ele fala o seguinte: se você fez o dever de casa, né, e comprou a ação pelo preço certo, você não precisa vender. Talvez você nunca mais tenha que vender essa ação. Então não quer dizer que uma ação ficou cara significa necessariamente que você tem que vender. Eu, particularmente na minha estratégia, quando uma ação fica cara demais, eu costumo reduzir a posição, né, para poder diminuir a minha exposição, né, porque o risco de precificação já está ficando elevado demais. Mas nem todo mundo precisa fazer isso, né? Você simplesmente pode continuar fazendo os seus aportes em outras ações. O que você não pode fazer é continuar fazendo aportes nessa empresa, né? Sendo que o nível de precificação se elevou demais, não faz sentido. A expectativa de retorno futura nesse investimento, quando você pega ele muito caro, né, uma ação muito cara, ela tende a se reduzir. Não quer dizer que você vai perder dinheiro necessariamente. Quer dizer que para poder algum dia, né, esse preço que você pagou compensar em termos de crescimento dos lucros, ele pode demorar, né? Por isso que a sua taxa de retorno ao ano, ela tende a reduzir bastante. Fora que a gente tem que lembrar que a gente pode acontecer qualquer coisa como empresa, né? Isso aí a gente não pode simplesmente, nossa, essa empresa é perfeita, não sei o quê, ela não tem nada de errado com ela é maravilhosa, aí você se apega àquele ativo, né? É um erro muito tremendo que os investidores fazem, é se apegar demais aos ativos, né, que eles investem, e aí acha que aquele negócio vai subir infinitamente, tá? Então, uma coisa é quando a ação está muito subavaliada. Aí é normal que o preço ele corra pelo menos durante algum tempo, ele corra mais rápido do que os lucros, né? Aí é importante você prestar atenção naquela questão do preço-lucro que eu falei. Então já dei 2 dicas, né? Uma é da questão do lucro acompanhando o preço, né? A segunda é a do Philip Fisher, né? Que você não precisa vender
aquela ação, se ela mantém, obviamente, os fundamentos, mesmo que ela tenha ficado cara, é só você não fazer mais aportes nela, certo? Você deixa ela quietinha. E o terceiro e último ponto é uma dica do Peter Lynch, que é o famoso preço, lucro, crescimento. É você pegar aquela razão preço-lucro que você está acostumado a olhar e você divide, né, pelo crescimento da empresa. Isso é especialmente valoroso quando você está falando de empresas de crescimento, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa, né, que tem, por exemplo, um preço-lucro de 20, né, só que ela está crescendo apenas 5% ao ano. Então qual é o preço-lucro crescimento dela? 20 dividido por 5, vai dar 4, né? A outra empresa é preço-lucro 50. Aí você olha, pô, 50 é muito mais alto do que 20, essa ação aqui está mais cara, né? Porém, essa empresa, ela tem a perspectiva aí de crescer pelos próximos 3, 4 anos, crescer uma taxa de 30% ao ano, né? Ou seja, se você pegar 50 e dividir por 30, dá 1,67, né? Aproximadamente. Então, a sua ação que está com PL50, na verdade, ela está mais barata do que a outra empresa, né? Porque esse preço-lucro está ajustado ao crescimento. Tá? Agora, empresa de crescimento, qual é a complicação de você usar esse múltiplo? A complicação é você justamente conseguir projetar esse futuro. Quanto maior a taxa de crescimento, mais difícil fica para a empresa se manter naquele patamar. Pô. Não é qualquer empresa, por exemplo, que consegue crescer a 30%, 40%, 50% ao ano. Ela vai conseguir crescer isso, né, de repente no ano ou 2 anos, e depois esse crescimento já enfraquece, tá? Mas, de qualquer forma, é um indicador que você pode usar, né, e é bastante interessante aí e veio, né, do livro do Peter Lynch. Inclusive, ele fala que ele costuma evitar empresas que tenham preço-lucro crescimento, né, acima de 2. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado das dicas aí. Até a próxima.